Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe para que serve cada um dos tipos de títulos do Tesouro Direto que existe? Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, Tesouro Renda Mais e Educa Mais? Isso porque Tesouro Direto não é tudo igual. A gente tem vários tipos de títulos e cada um deles serve para um determinado tipo de objetivo, porque cada um desses títulos tem uma forma de rendimento e de entrega da remuneração a você, investidor, distinta. E se você aí ficou na dúvida, não sabe para que serve cada um dos tipos de títulos do Tesouro Direto, assiste esse vídeo até o fim, porque hoje eu vou trazer para vocês o guia completo atualizado com o material que você ainda pode baixar e guardar para você, com todos os tipos de títulos, então, que a gente tem ao nosso alcance para investir no Tesouro Direto, que hoje é a categoria de investimentos de renda fixa mais seguro que a gente tem no mercado financeiro e que te traz excelentes rentabilidades, porque eu vou te mostrar hoje que investir em Tesouro Direto não é sinônimo de ter rentabilidade, retorno meia boca. Então vem aqui comigo que eu vou te apresentar o Guia do Tesouro Direto, revisado e atualizado para 2024. Mas antes de partir para esse conteúdo, queria lembrar você de se inscrever no canal e ativar o sininho caso você ainda não seja inscrito e para você dar um like nesse vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Além disso, queria lembrar você de que algumas vezes por ano eu abro turmas do meu treinamento Mapa do Tesouro. Se você quiser saber mais informações sobre ele, o link de inscrição na lista de espera está aqui embaixo na descrição. Dito isso, pessoal, vem aqui comigo na tela do meu computador, que eu preparei um material sensacional, o Guia 2024 do Tesouro Direto, para você então entender como que cada tipo de título funciona. Vem aqui comigo. Olha só, pessoal, eu já tô aqui na tela do meu computador e eu tô dentro do site do Tesouro Direto. Daí aqui para você saber quais são os tipos de títulos que você, investidor, pode investir pelo seu banco, pela sua corretora de investimentos, porque sim, para você investir em Tesouro Direto, você precisa ter uma conta, uma instituição, um banco ou uma corretora que te permita investir nesse tipo de aplicação. Inclusive, se você quiser saber quais são as melhores contas digitais, eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, fazendo a minha seleção das melhores instituições para você ter conta aberta. E a partir do momento então que você tem uma conta em instituição financeira e uma corretora, você pode então investir em qualquer um dos tipos de títulos que você encontra aqui na parte de títulos, preços e taxas do site do Tesouro Direto. E perceba que aqui a gente tem vários tipos de títulos, né? Geralmente o Tesouro Direto separa por cores diferentes para ficar mais fácil de você distinguir qual tipo de título a gente tem. Então a gente começa com os títulos do Tesouro Prefixado, os títulos do Tesouro Selic, tem títulos que se chamam IPCA+, Renda Mais e também os títulos Educa Mais. Compõe então 5 tipos de títulos diferentes, cada um com uma determinada característica, forma de rendimento e, consequentemente, que vai te atender de uma forma distinta nas suas necessidades de investimento e resgate. E para te ajudar, então, a entender como que cada um desses tipos de títulos funciona, eu preparei um mapa mental, que é o que eu vou chamar aqui carinhosamente de resumão do Tesouro Direto. Inclusive, se você quiser baixar esse resumão do Tesouro Direto, esse material que eu preparei carinhosamente para você, esse mapa mental, basta você ir lá no meu Instagram, o @asofiaabreu, me chamar no direct e digitar uma senha numérica, que é a senha 180224. Se você me digitar esses 6 números, sem ponto, sem traços, sem mais nada, eu vou enviar esse material gratuitamente para você baixar e guardar e consultar quando você precisar. E dentro desse resumão do Tesouro Direto, eu inseri as principais informações que você precisa saber sobre cada um dos tipos de títulos do Tesouro Direto, que vão então atender a um determinado objetivo, a uma determinada necessidade que você, investidor, possui. E a gente então vai começar pelos títulos mais seguros, mais simples de você compreender como funciona, que são os títulos do Tesouro Selic. Então perceba que eu tomei o cuidado aqui de colocar uma explicação para você não ficar sem entender, ficar perdido, né, dentre todas essas modalidades de investimento. E os títulos do Tesouro Selic são aqueles que rendem todos os dias úteis com base na taxa Selic diária apurada pelo nosso mercado financeiro. Porque sim, apesar de nós falarmos comumente em taxa Selic anual, geralmente quando há mudanças na nossa taxa Selic, eu divulgo vídeo aqui no canal falando sobre isso, inclusive vou deixar um vídeo desses aqui em cima nos destaques, né? E via de regra, a cada 45 dias a gente tem uma mudança com relação à nossa taxa Selic. Ela pode subir, ela pode cair. No momento em que eu gravo essa aula para você, nós estamos agora no início de 2024 com uma taxa Selic em 11,25%. Só que a taxa Selic, na verdade, apesar de nós referirmos a ela em termos anuais,
Na verdade mesmo, a taxa Selic, ela é uma taxa apurada diariamente em todos os dias úteis. Eu falo sobre essa forma de apuração da taxa Selic diária no nosso mercado financeiro, nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima. E com base nisso, no fato da Selic ser uma taxa diária, o Tesouro Selic, então, é um investimento extremamente sólido e seguro do nosso mercado financeiro, no qual você vai colocar o seu dinheiro lá e ele vai render todos os dias úteis com base na taxa Selic diária, que ela, em termos anuais, o acumulado dela anual, tende a ficar próximo, a taxa Selic anual que a gente tem na nossa economia. E justamente por esse título ter um rendimento diário, que é a taxa Selic diária, que ele é idealmente concebido como o melhor título para você resgatar o quê? A qualquer momento, já que ele rende todos os dias úteis. E ele não sofre um fenômeno que os títulos do Tesouro prefixado e IPCA sofrem, que é a chamada marcação a mercado, que é uma oscilação no valor investido, no capital que você aplicou, quando você resgata antes do vencimento. Isso porque, se a gente voltar aqui no site de preços e taxas do Tesouro Direto, veja que todos esses títulos aqui, eles têm uma respectiva data de vencimento. Por exemplo, o Tesouro Selic 2027, ele tem o vencimento em 1º de março de 2027. Mas se você quiser, você tem a prerrogativa, você possui a opção de resgatar qualquer um dos títulos do Tesouro Direto antes dos seus respectivos vencimentos. E caso você faça isso, você estará sujeito à marcação a mercado, que é esse fenômeno que afeta os títulos prefixados e os títulos IPCA+, mas praticamente não afeta os títulos do Tesouro Selic. E como esse é um título, então, que ele não vai sofrer nenhum tipo de oscilação indesejada, em resgates antes do vencimento, mas sim que vai, então, render apenas a Selic diária e não vai sofrer nenhum tipo de oscilação, ele é o título, então, que vai te permitir resgatar em qualquer momento, em qualquer dia útil, sendo então um título idealmente concebido para você colocar aquele dinheiro que você não sabe o que vai fazer com ele, que você ainda não tem planos certos para ele, ou que você sabe que vai ter que resgatar daqui a pouquinho, que em breve vai ter que utilizar esse dinheiro para algum fim planejado ou até mesmo para compor a sua reserva de emergência. Porque sim, todo investidor precisa ter um investimento que se chama reserva de emergência, que é aquele montante que vai ficar investido e que vai te amparar caso alguma despesa emergencial possa surgir. Então, o Tesouro Selic vai servir exatamente para isso. Inclusive, pessoal, reitero o convite para vocês baixarem esse material que eu preparei carinhosamente para vocês, porque para cada vídeo aqui, olha, tem um link que vai aprofundar sobre o tema, Então, sobre o Tesouro Selic, tem um vídeo específico sobre ele, sobre o passo a passo de como investir no Tesouro Direto. Eu já deixei um link aqui para você, porque muita gente não sabe na prática como que faz para investir em títulos do Tesouro Direto. E dado então esse recadinho, vamos para o próximo título, que é o Tesouro Prefixado. E perceba que o Tesouro Prefixado é um título que rende, em termos anuais, a taxa de retorno que você contratou, que é informada lá na parte de preços e taxas do Tesouro Direto, que é informada também dentro do seu banco ou da sua corretora, quando você vai contratar esse investimento. Então, vindo aqui para a prática do próprio site do Tesouro Direto, vamos utilizar como exemplo o Tesouro Prefixado 2027. Perceba que no momento em que eu gravo essa aula para você, um título como esse está rendendo uma taxa anual de 10,10%, caso você leve esse título até o seu vencimento em 1º de janeiro de 2027. Ou seja, comprando esse título hoje, em 2024, levando ele até o vencimento, você terá a garantia de receber o retorno anual de 10,10%, ou seja, uma taxa exata, certeira, que ela não vai mudar do início ao fim. Seu investimento vai render 10,10% ao ano, levando ele de hoje até o seu vencimento em 2027. Só que um grande pulo do gato dos títulos prefixados é esse daqui, olha, que eu deixei aqui para vocês marcado, que inclusive agora eu destaquei em azul. Como esse é um título que ele tem uma taxa inerte, que não muda do início ao fim do seu investimento, o ideal é que você invista em títulos prefixados quando? Quando a gente tiver historicamente taxas prefixadas para esses tipos de investimento elevadas. E geralmente a gente tem títulos prefixados pagando taxas elevadas quando a gente tem historicamente uma taxa Selic mais elevada. Eu vou colocar o gráfico com esse histórico aqui para você. Perceba que a gente teve uma taxa histórica Selic muito alta ao longo de 2022 e 2023. A gente chegou a ter uma taxa Selic de 13,75% ao ano. Mas essa taxa Selic agora ela está caindo, ela se encontra em 11,25% e a tendência é que para 2024 ela continue caindo pelo menos até 9%. Então perceba que a gente não está mais no momento idealmente concebido para você investir em títulos pré-fixados, porque agora as taxas já caíram demais, influenciadas pela queda da taxa Selic. Se você, inclusive, olhar o histórico das taxas praticadas nos últimos 365 dias, aqui de um outro título pré-fixado, que é o Tesouro Pré-fixado 2029, perceba que as taxas chegaram a ser negociadas em 13,44% e que essas taxas foram caindo, ou seja, pessoal, a gente sempre vai procurar investir em renda fixa pré-fixada quando a gente estiver com uma taxa Selic para o mercado muito elevada. É claro que a gente tem outros
outros fatores que interferem nessas escolhas, mas é muito importante você saber que existe um timing, um momento certo para você investir em títulos prefixados, porque se você investir nesse tipo de título, quando a taxa Selic já caiu bastante, as próprias taxas de retorno desses títulos são bem menores do que há tempos atrás, você vai comprar um investimento que não vai te trazer um retorno adequado, né, para o período em que você for deixar o seu dinheiro aplicado. Então lembre-se, muito cuidado, investir em títulos pré-fixados, em renda fixa pré-fixada de forma geral, apenas para o curto prazo e quando a gente tiver majoritariamente, historicamente, taxas de juros elevadas para o mercado. E um bom norte orientador disso é observar o ciclo de taxa Selic. Selic bem alta é sinal de que a gente tem taxas boas para investir em renda fixa pré-fixada. Selic já caindo, a gente não tem um cenário tão favorável assim. E eu, inclusive, deixei aqui para vocês um aviso, exatamente traduzindo esse raciocínio que eu trouxe para vocês aqui até agora, de nunca investir em pré-fixados quando a Selic estiver em patamares historicamente baixos. Então, sempre quando você for querer investir em pré-fixado, consulta o histórico da taxa Selic para você não contratar títulos com taxas de juros baixas. E além dos títulos Selic e pré-fixado, nós temos também os títulos do Tesouro IPCA, que são aqueles títulos que rendem o IPCA mais uma taxa fixa. Para quem não sabe, o IPCA é um dos principais indicadores que medem a inflação aqui no Brasil. E os títulos do Tesouro IPCA, perceba que como eu estou mostrando para vocês aqui na parte de preços e taxas do site do Tesouro Direto, eles vão render então a inflação do período mais uma taxa. Por exemplo, aqui no Tesouro IPCA 2035, no momento em que eu gravo essa aula para vocês, ele está pagando o IPCA mais 5,59% e essa será a sua rentabilidade anual se você levar esse investimento até o vencimento em maio de 2035. Perceba que você terá o retorno do IPCA, ou seja, da inflação acumulada durante todo esse período, mais uma taxa fixa anual de 5,59%, o que vai te garantir, então, um retorno, uma rentabilidade necessariamente acima da inflação apurada pelo IPCA. E é muito importante você saber que tanto os títulos pré-fixados quanto os títulos IPCA, você só vai ter a rentabilidade contratada caso você leve esses títulos até os seus vencimentos. Porque no curto prazo, em resgates antes do vencimento, o valor investido ele vai oscilar por causa dos efeitos da marcação ao mercado. A marcação ao mercado é um fenômeno que acontece. Nesses tipos de títulos, o Tesouro Selic não sofre marcação ao mercado, mas os títulos pré-IPCA sofrem, em que se você compra o seu título do Tesouro Direto e depois que você compra, a taxa de rentabilidade para o mercado desse título ela sobe, você tem o que? Muitas vezes um prejuízo ou uma rentabilidade abaixo da contratada e, por outro lado, se você compra esse título depois que você o adquire, a taxa de rentabilidade para o mercado desse mesmo título ela cai, você tem um ganho acima do esperado para aquele determinado momento. Então, se você não sabe muito bem o que você está fazendo, se você não quer correr risco de ter perdas com títulos do Tesouro Direto por causa dos efeitos de marcação ao mercado, o ideal é que você conheça esses efeitos e saiba que, levando até os respectivos vencimentos desses títulos, você não corre risco de ter prejuízo, porque a marcação ao mercado ela só existe em resgates antes do vencimento. Levando até o final, levando até o vencimento, você tem sempre a garantia de ter o quê? A taxa de rentabilidade anual contratada. E os títulos do Tesouro IPCA são muito bons, principalmente para quem quer investir por longo prazo. Isso porque quando a gente fala de investir aqui no Brasil, por prazos superiores a 5 anos, pessoal, é muito bom a gente lembrar que a gente tem um histórico hiperinflacionário muito elevado, que não é nem um pouco desprezível. Então, sempre quando a gente fala de investir para prazos maiores, sempre dê preferência para renda fixa atrelada à inflação, ou seja, renda fixa que vai render o IPCA mais uma taxa fixa. E por aí vocês já devem ter percebido que a gente tem 3 perfis diferentes de investimentos. A gente tem o Tesouro Selic para um objetivo e aplicações que você pode vir a precisar aí a qualquer momento, objetivos de curtíssimo prazo. A gente tem o Tesouro Pré-fixado, que ele serve para você investir e ter boas rentabilidades para o curto a médio prazo e quando a gente tem um histórico de taxa Selic elevado. E a gente tem os títulos do Tesouro IPCA, idealmente concebidos para você investir para prazos mais longos, para você ficar tranquilo e ter a garantia que seu dinheiro no longo prazo estará protegido da inflação brasileira. Agora, pessoal, recentemente, o Tesouro Direto ele lançou outros 2 tipos de títulos, que são os títulos Renda Mais e Educa Mais. Para quem não sabe, esses títulos foram concebidos aí para quem quer no futuro ter uma renda passiva mensal, ou seja, dinheiro caindo na sua conta todos os meses, sendo essa renda advinda dos seus investimentos nesses 2 tipos de títulos, o Renda Mais e o Educa Mais, que eu vou explicar para vocês direitinho como funciona a partir de agora. No caso do Tesouro Renda Mais, é um título que ele foi criado no início de 2023 como solução para quem quer investir em Tesouro Direto para aposentadoria e quer, a partir de uma determinada data, receber de volta o seu dinheiro investido que você foi investindo ao longo dos anos, mais os juros que foram contratados. E você vai receber isso de volta ao longo de 20 anos por meio
meio de 240 prestações mensais. Então você vai investindo todos os meses, você vai comprando um pouquinho de um tipo de título renda mais que você escolher e você depois, a partir de uma determinada data, que é a data que eu chamo de início de usufruto, você vai receber o capital investido mais os juros de volta por meio de 240 prestações mensais, o que equivale a 20 anos. E o Tesouro Educa Mais, ele funciona de uma forma extremamente parecida. É um título que também foi lançado em 2023, só que ele trabalha com prazos menores. Se você vier aqui no site do Tesouro Direto, na parte de preços e taxas, veja que a gente tem títulos do Tesouro Renda Mais, que você vai começar a receber essa renda, a partir de 2030, temos aqui 2035, 2040, até 2065. E no caso do Educa Mais, são prazos mais curtos. Você pode começar a investir agora no Educa Mais para ter uma renda passiva mensal que vai começar a ser paga a partir de 2026. Cada um desses anos que estão aqui no nome desses títulos, do Renda Mais e do Educa Mais, são os anos que a gente fala que é o início do usufruto. Então, a partir de janeiro de cada um desses anos que estão aqui, são os anos em que você vai passar a receber de volta a renda passiva mensal, trazida por esses investimentos. E no caso do Renda Mais, como eu disse para você, você vai receber de volta o capital investido mais os juros por meio de 240 prestações mensais, ou seja, 20 anos. E no caso do Educa Mais, é por um prazo bem menor, de apenas 60 meses ou 5 anos. Daí, inclusive, aqui no próprio site do Tesouro Direto, se você clicar aqui em simular, você vai conseguir projetar quanto que você precisa investir mensalmente em cada um desses tipos de títulos para você receber uma renda alvo no futuro corrigida pela inflação. Então, por exemplo, se você quer saber quanto que você precisa investir no Tesouro Renda Mais 2030, para a partir de janeiro de 2030 receber, por exemplo, R$2.000 por mês de renda passiva mensal, lembrando que esses R$2.000 serão corrigidos pela inflação e você terá o poder de compra de R$2.000 lá em 2030, basta você vir aqui no simulador do Renda Mais para você saber quanto que você precisa comprar por mês desse título. Eu, inclusive, já ensinei a fazer esse tipo de cálculo utilizando o próprio simulador do Tesouro Direto nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques. Só que é muito importante que você saiba, pessoal, que tanto o Renda Mais quanto o Educa Mais, eles são títulos, então, que vão funcionar conforme essa ótica, esse diagrama que eu estou mostrando para vocês, Você vai fazer várias compras, vai fazer, idealmente, aportes mensais em cada um desses tipos de títulos e a partir de um determinado ano, que é o ano de usufruto, você vai receber, então, juros mensais ao longo de 5 anos, no caso do Educa Mais, ou ao longo de 20 anos, no caso do Renda Mais, para você ter um objetivo de complementar uma renda para um determinado momento, um curto prazo de 5 anos, ou complementar a sua aposentadoria, um objetivo de longo prazo, que é o caso do Renda Mais. Eu coloquei todas essas informações para vocês não esquecerem aqui dentro do Mapa Mental e, inclusive, aqui no meu canal do YouTube tem vídeos específicos em que eu falo mais de forma detalhada e aprofundo sobre cada um desses tipos de títulos. O link desses vídeos vai ficar nesse material, o resumão do Tesouro Direto, que, como eu já disse para você, você pode baixar e guardar esse material para você, caso você me mande no meu direct do Instagram a senha 180224. Basta digitar esses 6 números, sem pontos, sem traços, sem mais nada, lá no meu Instagram, que você vai receber esse material de forma 100% gratuita, tudo bem? Espero que com esse vídeo, principalmente para quem é iniciante, para quem tinha uma dificuldade de compreender como que cada um desses tipos de títulos funciona, agora você tem isso de forma mais clara na sua mente e entenda que cada um dos tipos de títulos do Tesouro Direto, ele vai ter uma forma de rentabilidade, um mecanismo de funcionamento diferente e que por isso ele vai atender a um determinado objetivo. Não é só você entrar lá no site do Tesouro Direto e ver qual título que rende mais ou rende menos, não, porque cada um dos títulos vai ter, então, um atendimento de objetivo distinto, de necessidade, seja curto, médio, longo prazo, complementação de aposentadoria, geração de renda passiva ou não. Com isso, eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.